Entro no consultório, e a primeira coisa que faço, não é olhar o prontuário, mas observar o dedo com calma. Há procedimentos que não começam quando se toca, mas quando se observa atentamente. Me explicam que o desconforto é pontual, sempre no mesmo lugar, e isso já me dá uma pista clara. Quando o corpo aponta um ponto exato repetidas vezes, raramente está errado. À primeira vista, tudo parece normal. A unha está bem formada, a borda não mostra nada evidente, e qualquer pessoa poderia pensar que não há nada a ser examinado. Justamente por isso eu me detenho um pouco mais. Ajusto a iluminação e observo em silêncio. Não procuro algo chamativo, procuro uma incongruência. Passo suavemente o dedo enluvado pelo contorno, sem pressionar, apenas observando a reação. Há um microgesto que surge sempre no mesmo local. É mínimo, quase automático, mas constante. Isso já me diz muita coisa. Repito o percurso, desta vez mais devagar. O gesto volta a aparecer, ainda não comento nada, prefiro confirmar antes de dizer qualquer coisa. Pego o instrumento mais delicado, o que uso quando preciso de precisão, e o aproximo sem tocar. Às vezes, essa simples aproximação é suficiente para que o problema se revele, e desta vez surge uma linha quase imperceptível na borda da unha, tão sutil que facilmente poderia passar despercebida. Para mim, é o suficiente para saber exatamente o que está acontecendo. Explico que já identifiquei o ponto, e noto a surpresa imediata. Até aquele momento, ela estava convencida de que não havia nada visível. Ajusto a posição do dedo, com cuidado, e tomo alguns segundos antes de continuar. Não há pressa alguma. Espículas não são bem manejadas quando o processo é apressado. Elas exigem um ângulo preciso, um movimento contínuo, e acima de tudo, uma mão que não hesite. Enquanto preparo tudo, explico que vou trabalhar devagar, não porque seja complicado, mas porque aqui a precisão é tudo. Observo como o dedo vai relaxando aos poucos, e isso me confirma que posso avançar. Altero levemente a inclinação do instrumento, e sinto uma resistência mínima, muito localizada. Não se vê, mas se percebe com clareza. Essa resistência é a espícula. Inicio o movimento com pressão constante, sem puxões, sem mudanças bruscas, mantém o mesmo ritmo o tempo todo. Há um ponto em que a resposta do corpo muda sutilmente, como se algo começasse a se soltar. Eu percebo isso imediatamente, não modifico nada, a espícula começa a sair de forma gradual, revelando-se um pouco maior do que parecia no início. Isso acontece com frequência, o que causa um desconforto persistente e raramente é tão pequeno quanto aparenta. Mantenho toda a minha atenção nesse movimento. Aqui não há espaço para improvisação. Sei que este é o momento que define se o procedimento será completo, ou apenas parcial. Continuo com o mesmo controle, observando cada milímetro, aguardando o sinal correto antes de avançar mais. Neste ponto, tudo está acontecendo exatamente como deveria, e sigo com atenção absoluta, sem apressar nada, deixando que o processo continue no ritmo correto. Mantenho o instrumento firme, e continuo com o mesmo movimento preciso, sem variar a pressão nem o ângulo. A espícula responde como eu esperava, cedendo de forma progressiva, sem resistência inesperada. Neste momento, não faço nenhum comentário, prefiro me concentrar no que estou sentindo mais do que no que estou vendo. Há procedimentos em que a mão percebe antes do olhar, e este é um deles. À medida que o fragmento vai se liberando, observo como o dedo deixa de apresentar aquela tensão inicial. É uma mudança sutil, porém constante. Não há gestos bruscos, não há reações defensivas. Isso me indica que a abordagem está sendo correta. Mantenho o ritmo, consciente de que qualquer modificação desnecessária poderia alterar o resultado. Quando a espícula se libera completamente, não faço nenhum movimento adicional de imediato, tomo alguns segundos para observar a borda da unha com calma. Não busco apenas confirmar que o fragmento já não está ali, mas garantir que o espaço ficou estável, sem pontos que possam gerar desconforto residual. Percorro a área com a luz em diferentes ângulos, deixando que o olhar confirme o que a mão já percebeu. Pergunto como ela se sente, mas mais do que a resposta verbal, observo a reação do corpo. Há um breve momento de silêncio, aquele instante em que o corpo reconhece que algo mudou. O dedo permanece relaxado, sem aquela resposta automática que estava presente no início. Essa ausência de reação é um dos sinais mais claros de que o principal problema já não está ali. Apoio suavemente o dedo, e aplico uma pressão uniforme ao redor da borda da unha, apenas para confirmar que não haja áreas sensíveis ocultas. Tudo responde de maneira homogênea. Não há pontos que se destaquem,
não há áreas que exijam correção. Explico que, quando uma espícula é retirada com precisão, o corpo costuma responder quase imediatamente, embora a sensação de alívio completo seja registrada com o passar dos minutos. Mantenha o pé em repouso por mais alguns instantes, observando como ele se comporta sem intervenção. Não há ajustes involuntários, não há tentativas de proteção. Essa estabilidade sustentada é fundamental. Enquanto isso, sigo atenta a qualquer sinal mínimo que possa surgir com o tempo. Nada muda. Continuo observando com calma, acompanhando o processo sem apressá-lo, sabendo que este trecho também faz parte do procedimento, embora muitas vezes passe despercebido. Permaneço observando por mais alguns minutos, porque sei que este momento diz tanto quanto tudo o que veio antes. Quando uma espícula esteve presente por algum tempo, o corpo aprende a reagir mesmo depois que ela já não está. Por isso não me apresso, observo como o dedo permanece tranquilo, sem buscar uma posição diferente, sem aquela leve rigidez que costuma aparecer quando algo ainda incomoda. Essa quietude sustentada não é casual. Volto a revisar a borda da unha, com um olhar mais amplo, não focado em um único ponto, mas na continuidade do contorno. Quando há algo fora do lugar, sempre quebra a harmonia visual, mesmo que de forma mínima. Aqui isso não acontece, tudo se vê uniforme, integrado. Explico que esse tipo de fragmento costuma passar despercebido, porque nem sempre gera alterações visíveis, mas o corpo os registra, e por isso a revisão final é tão importante quanto a identificação inicial. Apoio o dedo novamente, desta vez com uma pressão mais distribuída, simulando o contato normal do dia a dia. Não há reação defensiva, não existe aquele microsegundo de antecipação, que costuma surgir quando o corpo espera desconforto. Eu observo em silêncio, deixando que a resposta aconteça sem sugestão alguma. Quando o corpo responde assim, não precisa de interpretação. Explico que muitas pessoas se surpreendem com o quão silencioso é esse tipo de alívio. Não há um momento espetacular, nem uma sensação intensa, apenas a ausência progressiva de algo que estava interferindo. Essa ausência costuma ser sentida primeiro como calma, e depois como normalidade. Enquanto falo, sigo observando o dedo de diferentes ângulos, confirmando que tudo se mantém igual com o passar dos minutos. Deixo o pé em repouso, sem orientações adicionais. Esse tempo sem intervenção também faz parte do procedimento. Há mudanças que só se consolidam quando a área não é mais estimulada. Continuo atenta a qualquer sinal tardio, qualquer ajuste involuntário, mas nada aparece. O conjunto se mantém estável, coerente. Aproveito para explicar que a chave nesses casos não é apenas retirar a espícula, mas fazê-lo respeitando o tecido ao redor. Quando se trabalha com precisão, o corpo não precisa se adaptar de forma brusca depois. Tudo flui de maneira natural. É exatamente isso que está acontecendo agora. Observo novamente o dedo, depois o pé como um todo, confirmando que não há compensações visíveis, não há tensão acumulada, não há rigidez residual, tudo permanece em equilíbrio. Esse tipo de estabilidade sustentada é o que me permite continuar, sem intervir, sem corrigir, sem acrescentar nada. Permaneço presente, atenta, deixando que o tempo passe um pouco mais, porque sei que o procedimento ainda está se desenvolvendo, mesmo que nada visível esteja acontecendo. O corpo continua processando, ajustando-se, confirmando que o estímulo que causava o desconforto já não existe. Sigo observando com a mesma atenção com que comecei, porque este trecho final não é passivo, é confirmatório. O corpo, quando algo já não o incomoda, não anuncia, simplesmente deixa de reagir. Vejo como o dedo mantém uma postura estável, sem mudanças sutis com o passar dos minutos. Essa estabilidade prolongada é mais eloquente do que qualquer comentário. Explico que, muitas vezes, a mente demora um pouco mais para se atualizar do que o corpo. Mesmo que a espícula já não esteja ali, a expectativa de desconforto pode permanecer por alguns instantes. Por isso, não busco uma reação imediata, nem uma validação verbal. Prefiro que o corpo faça seu processo sem interrupções. Enquanto falo, sigo observando o contorno da unha, que permanece uniforme, sem pontos que chamem a atenção. Ajusto levemente a iluminação para ter uma visão mais ampla, e percorro visualmente toda a área novamente. Não há sombras enganosas, nem irregularidades. Quando algo não está bem, até a iluminação denuncia. Aqui, ao contrário, tudo se mostra estável de qualquer ângulo. Esse tipo de coerência visual costuma coincidir com uma resolução real do problema. Indico que permaneça quieta por mais um pouco, não por precaução, mas para dar tempo ao sistema nervoso de registrar que já não precisa enviar sinais. Esse tempo de integração é silencioso, porém fundamental. Observo a respiração, a postura geral, pequenos detalhes que indicam relaxamento, tudo aponta na mesma direção. Aproveito este espaço para explicar que as
As espículas nem sempre causam desconforto constante, às vezes aparecem de forma intermitente, o que as torna mais difíceis de identificar. Por isso, quando são encontradas e retiradas com precisão, o corpo costuma responder com uma calma muito clara, como se estivesse esperando exatamente esse ajuste há bastante tempo. Não exagero, não dramatizo, é simplesmente o que acontece. Volto a apoiar o dedo com suavidade, não para verificar algo novo, mas para confirmar que a resposta permanece igual à de alguns minutos atrás. Não há mudanças, a reação continua neutra. Essa consistência é essencial. Quando algo falha, costuma falhar rapidamente. Aqui, ao contrário, tudo se mantém estável. Continuo presente, sem apressar o próximo momento, deixando que o tempo faça sua parte. Há procedimentos que não precisam de um encerramento imediato, porque o encerramento acontece sozinho, quando o corpo termina de se reorganizar sem interferências. Permaneço sentada diante do pé por mais tempo do que a maioria imagina necessário, não porque esteja esperando que algo aconteça, mas porque preciso confirmar que nada aconteça. Pela minha experiência, quando uma espícula foi a origem de um desconforto persistente, o corpo leva alguns minutos para aceitar que o estímulo já não está ali. Esse processo não se vê, mas se sente na forma como tudo vai se aquietando aos poucos. Sigo observando o dedo tratado com uma atenção ampla, não focada apenas no ponto onde estava a espícula. Quero ver como o conjunto se comporta: a unha, a pele ao redor, a maneira como o dedo se integra ao restante do pé. Quando algo ainda incomoda, mesmo que minimamente, o corpo denuncia com microajustes constantes. Aqui, eles não existem, tudo permanece estável, sem tentativas de correção. Ajusto a luz mais uma vez, não porque suspeite de algo, mas porque quero ver como a área responde sob diferentes condições. A superfície continua uniforme, sem áreas que chamem a atenção. Essa uniformidade não é estética, é funcional. Quando o corpo deixa de identificar um ponto como problemático, ele demonstra isso de forma silenciosa. Explico que muitas pessoas esperam sentir um alívio imediato e evidente, mas que na realidade, esse tipo de procedimento se manifesta de forma mais sutil. Não surge uma sensação nova, desaparece a que existia. Essa ausência pode passar despercebida se a pessoa não parar para notá-la. Por isso insisto nesse tempo de observação. Não é espera, é confirmação. Mantenho o pé em repouso, sem fornecer mais orientações. O corpo precisa de espaço para se reorganizar sem estímulos externos. Observo como o dedo conserva uma postura natural, sem rigidez tardia, sem reações defensivas que apareçam com o passar dos minutos. Essa constância me indica que a mudança não foi momentânea, mas estável. Aproveito este momento para explicar algo que raramente é mencionado: as espículas não causam desconforto pelo tamanho, mas pela localização. Um fragmento mínimo posicionado no local exato pode alterar toda a dinâmica do dedo. Por isso, quando é retirado corretamente, o corpo responde de forma tão clara, ainda que silenciosa. Não é exagero, é pura biomecânica. Continuo atenta a qualquer sinal tardio. Há respostas que surgem quando a pessoa relaxa por completo, quando deixa de antecipar o desconforto. Observo a respiração, a postura geral, pequenos detalhes que indicam que o sistema está baixando a guarda. Tudo aponta na mesma direção, calma sustentada. Volto a apoiar o dedo com uma pressão suave e distribuída, não para provocar nada, mas para confirmar que a resposta se mantém igual à anterior. Não há mudanças. Não existem pontos reativos. A reação continua neutra. Essa repetição consistente é uma das melhores garantias de que nada ficou pendente. Deixo passar mais tempo, não tenho pressa. Há procedimentos que se beneficiam de um fechamento rápido, mas este não é um deles. Aqui, o valor está em permitir que o corpo termine de processar sem interrupções. Permaneço presente, observando, acompanhando sem intervir. Enquanto isso, explico que quando uma espícula é retirada com precisão, raramente volta a dar sinais. O corpo não precisa lembrar aquilo que já não existe. O importante é que a área volte a fazer parte do conjunto sem se destacar. Exatamente isso que está acontecendo agora. Continuo observando o dedo de diferentes ângulos, confirmando que a estabilidade se mantém. Não há mudanças inesperadas, não há ajustes tardios, tudo permanece coerente, silencioso, normal. Essa normalidade, neste contexto, é o sinal mais claro de que o procedimento está se consolidando corretamente. Sigo atenta, não apenas ao dedo tratado, mas à linguagem corporal como um todo. Há uma diferença clara entre alguém que ainda espera que algo aconteça e alguém cujo corpo já entendeu que o problema terminou. Essa diferença não se expressa em palavras, mas na quietude. O pé permanece estável, sem ajustes inconscientes, sem aquela tentativa constante de proteger uma área específica.
Essa ausência de compensação é um sinal que sempre observo com atenção. Explico que, neste ponto, o procedimento já não depende de mim, mas de como o corpo integra a mudança. Por isso não acelero nada. Quando uma espícula esteve presente, mesmo por pouco tempo, o sistema nervoso cria uma memória de alerta. Eliminar o estímulo é apenas uma parte, permitir que essa memória se dissolva é igualmente importante. Esse processo acontece agora, em silêncio, sem necessidade de intervenção. Volto a observar a borda da unha, mas desta vez não procurando algo pontual, e sim continuidade. Quero ver que não haja áreas que se destaquem, que tudo esteja integrado, lógico, sem interrupções. Quando uma espícula é mal retirada, sempre há algo que quebra essa harmonia visual. Aqui isso não acontece. O contorno permanece uniforme mesmo com o passar dos minutos. Ajusto levemente a posição do pé, não para provocar uma reação, mas para observar como ele responde a uma mudança mínima. Não há rigidez, não há resistência. O movimento é natural, fluido, sem pausas prévias. Essa fluidez não é forçada, surge quando o corpo já não antecipa desconforto. Eu observo em silêncio, deixando que o gesto se complete por si só. Enquanto isso, explico que muitos procedimentos falham não no momento principal, mas depois quando se interfere desnecessariamente. Revisar demais, insistir, repetir manobras quando já não são necessárias pode gerar mais resposta do que benefício. Por isso, quando tudo se mantém estável, o mais profissional é respeitar esse equilíbrio, e é exatamente isso que estou fazendo agora. Continuo observando como o dedo mantém a mesma postura com o passar do tempo. Não há mudanças tardias, não há reações inesperadas, a estabilidade se sustenta, e quando isso acontece, costuma indicar que não ficou nenhum fragmento residual, nem nenhum ponto de pressão oculto. O corpo não mente nesse tipo de resposta prolongada. Explico que, muitas vezes, as pessoas se lembram desse tipo de procedimento não pelo que sentem no momento, mas pelo que deixam de sentir depois. Não há um instante dramático, não há uma sensação intensa, há uma transição silenciosa rumo à normalidade. Essa transição geralmente começa aqui, nesses minutos finais, quando tudo se aquieta. Volto a iluminar a área, desta vez apenas como confirmação visual. Não preciso me aproximar muito, tudo se vê igual de qualquer ângulo, sem sombras enganosas, sem irregularidades. Quando algo não está bem, até a luz denuncia. Aqui, a luz apenas confirma o que já sei. Permaneço presente, com atenção sustentada, deixando que o tempo passe mais um pouco, não porque espere uma surpresa, mas porque essa margem adicional consolida o resultado. O corpo continua respondendo de forma coerente, sem mudanças, sem sinais tardios. Essa consistência é uma das razões pelas quais prefiro não apressar este trecho. Continuo observando, acompanhando o processo sem intervir, permitindo que o corpo termine de se reorganizar completamente em torno dessa nova ausência. Não há nada a corrigir, nada a ajustar, apenas tempo, calma e atenção clínica. Permaneço nessa observação prolongada porque sei que aqui se define a verdadeira qualidade do procedimento. Não é o gesto técnico que o confirma, mas a resposta sustentada do corpo quando já não há novos estímulos. O dedo continua igual ao de vários minutos atrás, estável, silencioso, integrado. Não surge aquela resposta tardia que às vezes aparece quando algo ficou incompleto. Essa ausência de reação é por si só uma resposta muito clara. Explico que o corpo precisa de coerência para confiar. Se algo incomoda, e deixa de incomodar de forma brusca, o sistema permanece em dúvida, mas quando a mudança ocorre de forma progressiva e organizada, a adaptação é muito mais limpa. É por isso que trabalho nesse ritmo. Não se trata de retirar algo e seguir adiante, mas de acompanhar o corpo até que ele pare de questionar. Volto a observar o dedo de cima, depois de lado, depois com uma visão mais geral do pé. Não porque esteja procurando falhas, mas porque quero confirmar que tudo se comporta da mesma forma de qualquer perspectiva. Quando uma espícula deixa sequelas, isso costuma ser perceptível de algum ângulo específico. Aqui não há diferenças, tudo permanece consistente. Ajusto a iluminação do consultório, não diretamente sobre o dedo, mas de forma ambiental. Isso também altera a maneira como o corpo responde. Às vezes, com menos estímulos, surgem reações que antes estavam contidas. Fico atenta, nada aparece, o corpo permanece tranquilo, sem novos sinais. Explico que esse tipo de procedimento tem um componente educativo importante, não para ensinar técnica, mas para ensinar a reconhecer a normalidade. Muitas pessoas esquecem como é a sensação de um dedo quando ele não incomoda, acostumam-se tanto ao desconforto que, quando ele desaparece, duvidam dessa calma.
Por isso, esse tempo de observação também serve para que a pessoa registre conscientemente esse estado. Continua observando como o pé permanece apoiado, sem ajustes automáticos, não há redistribuição de tensão, não há rigidez residual, tudo parece equilibrado. Esse equilíbrio não surge por acaso, surge quando o estímulo que o rompia já não está presente. Volto a apoiar o dedo de forma muito leve, quase simbólica, apenas para confirmar que a resposta continua a mesma, não há mudança alguma, a neutralidade se mantém. Quando algo permanece igual após vários estímulos suaves, costuma ser um sinal definitivo de que o problema foi resolvido corretamente. Deixo passar mais tempo, não olho o relógio, neste ponto, o tempo não é medido em minutos, mas em estabilidade, e a estabilidade continua ali. O corpo não reclama, não reage, não corrige, simplesmente está. Permaneço ali, com a mesma atenção tranquila, permitindo que esse silêncio corporal se sustente por mais um pouco. Há procedimentos em que o momento mais importante não é quando se age, mas quando já não é necessário fazer nada. Este é um deles. O dedo permanece igual, sem variações, como se nunca tivesse existido um ponto de desconforto. Essa continuidade é algo que sempre observo com cuidado, porque quando o corpo realmente integra a mudança, não precisa de lembretes. Comento que, em casos como este, o corpo costuma testar a área de forma inconsciente, não o faz com dor nem com sinais claros, mas com microajustes quase imperceptíveis. Eu observo esperando algum desses testes, eles não aparecem. A postura se mantém estável, natural, sem aquele pequeno recuo que às vezes denuncia que ainda há algo incomodando. Tudo continua respondendo da mesma forma calma. Volto a revisar o contorno da unha, desta vez com um olhar mais amplo, sem me aproximar demais. Quero confirmar que não haja contrastes, que nada se destaque visualmente. Quando uma espícula é retirada de forma incompleta, costuma deixar uma sensação de interrupção até mesmo visualmente. Aqui isso não existe. A continuidade é clara, uniforme, coerente. Aproveito para explicar que a precisão nem sempre é perceptível no momento do procedimento, mas depois, quando o corpo deixa de se adaptar. Se algo fica fora do lugar, o corpo tenta compensar. Aqui não há compensação. Tudo se comporta como um conjunto, não como uma soma de partes isoladas. É exatamente isso que busco. Permaneço observando em silêncio por mais alguns segundos. Às vezes, o silêncio permite que surjam respostas que a conversa distrai. O ambiente está tranquilo, sem estímulos desnecessários. O dedo continua igual. Não há mudanças tardias, não há ajustes defensivos. A calma se mantém. Indico que neste ponto, o mais importante é registrar essa sensação neutra, não como algo extraordinário, mas como referência. Quando uma área deixa de chamar atenção, é porque voltou ao seu estado funcional. Esse é o verdadeiro objetivo desse tipo de procedimento, devolver a normalidade sem protagonismo. Continua atenta, deixando que o tempo avance um pouco mais, observando como o corpo se sustenta nesse novo equilíbrio sem esforço, sem necessidade de correções, enquanto o procedimento continua se desenvolvendo de forma silenciosa e controlada, essa sem sugestão alguma. Quando o corpo responde assim, não precisa de interpretação. Explico que muitas pessoas se surpreendem com o quão silencioso é esse tipo de alívio. Não há um momento espetacular, nem uma sensação intensa, apenas a ausência progressiva de algo que estava interferindo. Essa ausência costuma ser sentida primeiro como calma, e depois como normalidade. Enquanto falo, sigo observando o dedo de diferentes ângulos, confirmando que tudo se mantém igual com o passar dos minutos. Deixo o pé em repouso, sem orientações adicionais. Esse tempo sem intervenção também faz parte do procedimento. Há mudanças que só se consolidam quando a área não é mais estimulada. Continuo atenta a qualquer sinal tardio, qualquer ajuste involuntário, mas nada aparece. O conjunto se mantém estável, coerente. Aproveito para explicar que a chave nesses casos não é apenas retirar a espícula, mas fazê-lo respeitando o tecido ao redor. Quando se trabalha com precisão, o corpo não precisa se adaptar de forma brusca depois. Tudo flui de maneira natural. É exatamente isso que está acontecendo agora. Observo novamente o dedo, depois o pé como um todo, confirmando que não há compensações visíveis, não há tensão acumulada, não há rigidez residual, tudo permanece em equilíbrio. Esse tipo de estabilidade sustentada é o que me permite continuar, sem intervir, sem corrigir, sem acrescentar nada. Permaneço presente, atenta, deixando que o tempo passe um pouco mais, porque sei que o procedimento ainda está se desenvolvendo, mesmo que nada visível esteja acontecendo. O corpo continua processando, ajustando-se, confirmando que o estímulo que causava o desconforto já não existe.
Sigo observando com a mesma atenção com que comecei, porque este trecho final não é passivo, é confirmatório. O corpo, quando algo já não o incomoda, não anuncia, simplesmente deixa de reagir. Vejo como o dedo mantém uma postura estável, sem mudanças sutis com o passar dos minutos. Essa estabilidade prolongada é mais eloquente do que qualquer comentário. Explico que, muitas vezes, a mente demora um pouco mais para se atualizar do que o corpo. Mesmo que a espícula já não esteja ali, a expectativa de desconforto pode permanecer por alguns instantes. Por isso, não busco uma reação imediata, nem uma validação verbal. Prefiro que o corpo faça seu processo sem interrupções. Enquanto falo, sigo observando o contorno da unha, que permanece uniforme, sem pontos que chamem a atenção. Ajusto levemente a iluminação para ter uma visão mais ampla, e percorro visualmente toda a área novamente. Não há sombras enganosas, nem irregularidades. Quando algo não está bem, até a iluminação denuncia. Aqui, ao contrário, tudo se mostra estável de qualquer ângulo. Esse tipo de coerência visual costuma coincidir com uma resolução real do problema. Indico que permaneça quieta por mais um pouco, não por precaução, mas para dar tempo ao sistema nervoso de registrar que já não precisa enviar sinais. Esse tempo de integração é silencioso, porém fundamental. Observo a respiração, a postura geral, pequenos detalhes que indicam relaxamento. Tudo aponta na mesma direção. Aproveito este espaço para explicar que as espículas nem sempre causam desconforto constante, às vezes aparecem de forma intermitente, o que as torna mais difíceis de identificar. Por isso, quando são encontradas e retiradas com precisão, o corpo costuma responder com uma calma muito clara, como se estivesse esperando exatamente esse ajuste há bastante tempo. Não exagero, não dramatizo, é simplesmente o que acontece. Volto a apoiar o dedo com suavidade, não para verificar algo novo, mas para confirmar que a resposta permanece igual à de alguns minutos atrás. Não há mudanças, a reação continua neutra. Essa consistência é essencial. Quando algo falha, costuma falhar rapidamente. Aqui, ao contrário, tudo se mantém estável. Continuo presente, sem apressar o próximo momento, deixando que o tempo faça sua parte. Há procedimentos que não precisam de um encerramento imediato, porque o encerramento acontece sozinho, quando o corpo termina de se reorganizar sem interferências. Permaneço sentada diante do pé por mais tempo do que a maioria imagina necessário. Não porque esteja esperando que algo aconteça, mas porque preciso confirmar que nada aconteça. Pela minha experiência, quando uma espícula foi a origem de um desconforto persistente, o corpo leva alguns minutos para aceitar que o estímulo já não está ali. Esse processo não se vê, mas se sente na forma como tudo vai se aquietando aos poucos. Sigo observando o dedo tratado com uma atenção ampla, não focada apenas no ponto onde estava a espícula. Quero ver como o conjunto se comporta a unha, a pele ao redor, a maneira como o dedo se integra ao restante do pé. Quando algo ainda incomoda, mesmo que minimamente, o corpo denuncia com microajustes constantes. Aqui, eles não existem, tudo permanece estável, sem tentativas de correção. Ajusto a luz mais uma vez, não porque suspeite de algo, mas porque quero ver como a área responde sob diferentes condições. A superfície continua uniforme, sem áreas que chamem a atenção. Essa uniformidade não é estética, é funcional. Quando o corpo deixa de identificar um ponto como problemático, ele demonstra isso de forma silenciosa. Explico que muitas pessoas esperam sentir um alívio imediato e evidente, mas que na realidade, esse tipo de procedimento se manifesta de forma mais sutil. Não surge uma sensação nova, desaparece a que existia. Essa ausência pode passar despercebida se a pessoa não parar para notá-la. Por isso insisto nesse tempo de observação. Não é espera, é confirmação. Mantenho o pé em repouso, sem fornecer mais orientações. O corpo precisa de espaço para se reorganizar sem estímulos externos. Observo como o dedo conserva uma postura natural, sem rigidez tardia, sem reações defensivas que apareçam com o passar dos minutos. Essa constância me indica que a mudança não foi momentânea, mas estável. Aproveito este momento para explicar algo que raramente é mencionado: as espículas não causam desconforto pelo tamanho, mas pela localização. Um fragmento mínimo posicionado no local exato pode alterar toda a dinâmica do dedo. Por isso, quando é retirado corretamente, o corpo responde de forma tão clara, ainda que silenciosa. Não é exagero, é pura biomecânica. Continuo atenta a qualquer sinal tardio. Há respostas que surgem quando a pessoa relaxa por completo, quando deixa de antecipar o desconforto. Observo a respiração, a postura geral, pequenos detalhes que indicam que o sistema está baixando a guarda. Tudo aponta na mesma direção
atenção, calma sustentada. Volto a apoiar o dedo com uma pressão suave e distribuída, não para provocar nada, mas para confirmar que a resposta se mantém igual à anterior. Não há mudanças. Não existem pontos reativos. A reação continua neutra. Essa repetição consistente é uma das melhores garantias de que nada ficou pendente. Deixo passar mais tempo. Não tenho pressa. Há procedimentos que se beneficiam de um fechamento rápido, mas este não é um deles. Aqui, o valor está em permitir que o corpo termine de processar sem interrupções. Permaneço presente, observando, acompanhando sem intervir. Enquanto isso, explico que quando uma espícula é retirada com precisão, raramente volta a dar sinais. O corpo não precisa lembrar aquilo que já não existe. O importante é que a área volte a fazer parte do conjunto sem se destacar. Exatamente isso que está acontecendo agora. Continuo observando o dedo de diferentes ângulos, confirmando que a estabilidade se mantém. Não há mudanças inesperadas, não há ajustes tardios, tudo permanece coerente, silencioso, normal. Essa normalidade, neste contexto, é o sinal mais claro de que o procedimento está se consolidando corretamente. Sigo atenta, não apenas ao dedo tratado, mas à linguagem corporal como um todo. Há uma diferença clara entre alguém que ainda espera que algo aconteça e alguém cujo corpo já entendeu que o problema terminou. Essa diferença não se expressa em palavras, mas na quietude. O pé permanece estável, sem ajustes inconscientes, sem aquela tentativa constante de proteger uma área específica. Essa ausência de compensação é um sinal que sempre observo com atenção. Explico que, neste ponto, o procedimento já não depende de mim, mas de como o corpo integra a mudança. Por isso não acelero nada. Quando uma espícula esteve presente, mesmo por pouco tempo, o sistema nervoso cria uma memória de alerta. Eliminar o estímulo é apenas uma parte. Permitir que essa memória se dissolva é igualmente importante. Esse processo acontece agora, em silêncio, sem necessidade de intervenção. Volto a observar a borda da unha, mas desta vez não procurando algo pontual, e sim continuidade. Quero ver que não haja áreas que se destaquem, que tudo esteja integrado, lógico, sem interrupções. Quando uma espícula é mal retirada, sempre há algo que quebra essa harmonia visual. Aqui isso não acontece. O contorno permanece uniforme mesmo com o passar dos minutos. Ajusto levemente a posição do pé, não para provocar uma reação, mas para observar como ele responde a uma mudança mínima. Não há rigidez, não há resistência. O movimento é natural, fluido, sem pausas prévias. Essa fluidez não é forçada, surge quando o corpo já não antecipa desconforto. Eu observo em silêncio, deixando que o gesto se complete por si só. Enquanto isso, explico que muitos procedimentos falham não no momento principal, mas depois quando se interfere desnecessariamente. Revisar demais, insistir, repetir manobras quando já não são necessárias pode gerar mais resposta do que benefício. Por isso, quando tudo se mantém estável, o mais profissional é respeitar esse equilíbrio, e é exatamente isso que estou fazendo agora. Continuo observando como o dedo mantém a mesma postura com o passar do tempo. Não há mudanças tardias, não há reações inesperadas, a estabilidade se sustenta, e quando isso acontece, costuma indicar que não ficou nenhum fragmento residual, nem nenhum ponto de pressão oculto. O corpo não mente nesse tipo de resposta prolongada. Explico que, muitas vezes, as pessoas se lembram desse tipo de procedimento não pelo que sentem no momento, mas pelo que deixam de sentir depois. Não há um instante dramático, não há uma sensação intensa, há uma transição silenciosa rumo à normalidade. Essa transição geralmente começa aqui, nesses minutos finais, quando tudo se aquieta. Volto a iluminar a área, desta vez apenas como confirmação visual. Não preciso me aproximar muito, tudo se vê igual de qualquer ângulo, sem sombras enganosas, sem irregularidades. Quando algo não está bem, até a luz denuncia. Aqui, a luz apenas confirma o que já sei. Permaneço presente, com atenção sustentada, deixando que o tempo passe mais um pouco, não porque espere uma surpresa, mas porque essa margem adicional consolida o resultado. O corpo continua respondendo de forma coerente, sem mudanças, sem sinais tardios. Essa consistência é uma das razões pelas quais prefiro não apressar este trecho. Continuo observando, acompanhando o processo sem intervir, permitindo que o corpo termine de se reorganizar completamente em torno dessa nova ausência. Não há nada a corrigir, nada a ajustar,
celular, apenas tempo, calma e atenção clínica. Permaneço nessa observação prolongada porque sei que aqui se define a verdadeira qualidade do procedimento. Não é o gesto técnico que o confirma, mas a resposta sustentada do corpo quando já não há novos estímulos. O dedo continua igual ao de vários minutos atrás, estável, silencioso, integrado. Não surge aquela resposta tardia que às vezes aparece quando algo ficou incompleto. Essa ausência de reação é por si só uma resposta muito clara. Explico que o corpo precisa de coerência para confiar. Se algo incomoda, e deixa de incomodar de forma brusca, o sistema permanece em dúvida, mas quando a mudança ocorre de forma progressiva e organizada, a adaptação é muito mais limpa. É por isso que trabalho nesse ritmo. Não se trata de retirar algo e seguir adiante, mas de acompanhar o corpo até que ele pare de questionar. Volto a observar o dedo de cima, depois de lado, depois com uma visão mais geral do pé. Não porque esteja procurando falhas, mas porque quero confirmar que tudo se comporta da mesma forma de qualquer perspectiva. Quando uma espícula deixa sequelas, isso costuma ser perceptível de algum ângulo específico. Aqui não há diferenças, tudo permanece consistente. Ajusto a iluminação do consultório, não diretamente sobre o dedo, mas de forma ambiental. Isso também altera a maneira como o corpo responde. Às vezes, com menos estímulos, surgem reações que antes estavam contidas. Fico atenta, nada aparece, o corpo permanece tranquilo, sem novos sinais. Explico que esse tipo de procedimento tem um componente educativo importante, não para ensinar técnica, mas para ensinar a reconhecer a normalidade. Muitas pessoas esquecem como é a sensação de um dedo quando ele não incomoda, acostumam-se tanto ao desconforto que, quando ele desaparece, duvidam dessa calma. Por isso esse tempo de observação também serve para que a pessoa registre conscientemente esse estado. Continuo observando como o pé permanece apoiado, sem ajustes automáticos, não há redistribuição de tensão, não há rigidez residual, tudo parece equilibrado. Esse equilíbrio não surge por acaso, surge quando o estímulo que o rompia já não está presente. Volto a apoiar o dedo de forma muito leve, quase simbólica, apenas para confirmar que a resposta continua a mesma, não há mudança alguma, a neutralidade se mantém. Quando algo permanece igual após vários estímulos suaves, costuma ser um sinal definitivo de que o problema foi resolvido corretamente. Deixo passar mais tempo, não olho o relógio. Neste ponto, o tempo não é medido em minutos, mas em estabilidade, e a estabilidade continua ali. O corpo não reclama, não reage, não corrige, simplesmente está. Permaneço ali, com a mesma atenção tranquila, permitindo que esse silêncio corporal se sustente por mais um pouco. Há procedimentos em que o momento mais importante não é quando se age, mas quando já não é necessário fazer nada. Este é um deles. O dedo permanece igual, sem variações, como se nunca tivesse existido um ponto de desconforto. Essa continuidade é algo que sempre observo com cuidado, porque quando o corpo realmente integra a mudança, não precisa de lembretes. Comento que, em casos como este, o corpo costuma testar a área de forma inconsciente, não o faz com dor nem com sinais claros, mas com microajustes quase imperceptíveis. Eu observo esperando algum desses testes, eles não aparecem. A postura se mantém estável, natural, sem aquele pequeno recuo que às vezes denuncia que ainda há algo incomodando. Tudo continua respondendo da mesma forma calma. Volto a revisar o contorno da unha, desta vez com um olhar mais amplo, sem me aproximar demais. Quero confirmar que não haja contrastes, que nada se destaque visualmente. Quando uma espícula é retirada de forma incompleta, costuma deixar uma sensação de interrupção até mesmo visualmente. Aqui isso não existe. A continuidade é clara, uniforme, coerente. Aproveito para explicar que a precisão nem sempre é perceptível no momento do procedimento, mas depois, quando o corpo deixa de se adaptar. Se algo fica fora do lugar, o corpo tenta compensar. Aqui não há compensação. Tudo se comporta como um conjunto, não como uma soma de partes isoladas. É exatamente isso que busco. Permaneço observando em silêncio por mais alguns segundos. Às vezes, o silêncio permite que surjam respostas que a conversa distrai. O ambiente está tranquilo, sem estímulos desnecessários. O dedo continua igual. Não há mudanças tardias, não há ajustes defensivos. A calma se mantém. Indico que neste ponto, o mais importante é registrar essa sensação neutra, não como algo extraordinário, mas como referência. Quando uma área deixa de chamar a atenção, é porque voltou ao seu estado funcional. Esse é o verdadeiro objetivo desse tipo de procedimento, devolver a normalidade sem protagonismo. Continuo atenta,
deixando que o tempo avance um pouco mais, observando como o corpo se sustenta nesse novo equilíbrio sem esforço, sem necessidade de correções, enquanto o procedimento continua se desenvolvendo de forma silenciosa e controlada.